Graça e paz, meu irmão e minha irmã querida. Você está bem? Eu espero que sim, eu espero que esse vídeo chegue até você e você esteja desfrutando da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um devocional, Esperança que vem do céu, devocionais que tem acontecido de forma diária da Igreja Presbiteriana da Capela e suas congregações durante esse tempo de isolamento social e esse tempo difícil de pandemia que nós enfrentamos. Gostaria de orar por você que está vendo esse vídeo, antes de nos deleitarmos um pouco na exposição de um trecho da Palavra de Deus de forma devocional. Oremos ao Senhor Deus. Pai, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, muito obrigado pelo Teu cuidado paternal, muito obrigado porque, mesmo que muitas vezes enfrentemos momentos, dias difíceis, sombrios e complexos, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua nos agraciando com Tua doce presença e com Tua doce palavra. Encontra conosco, Deus, neste momento, através desse vídeo, através e por intermédio da Tua palavra e operação do Teu Santo Espírito. Convença os nossos corações dos nossos pecados e traz alento ao nosso coração em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Meus irmãos, somos tidos, chamados e reconhecidos como evangélicos. Mas o que são os crentes, os evangélicos, ou como eu gosto um pouco mais, os cristãos, porque é um termo que os primeiros cristãos foram chamados segundo o relato de Atos dos Apóstolos. São pessoas que depositam a sua confiança em Cristo Jesus e são reconciliadas com Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Basicamente, de forma bem rápida e bem apressada, uma boa definição de cristão, de evangélico ou de crente, da forma que você achar melhor se referir a o que nós somos, são aqueles que creem no Evangelho de Cristo Jesus. Aqueles que vivem a partir de uma mensagem, uma gloriosa e bondosa mensagem. São aqueles que foram conquistados e que, por fé, receberam os benefícios e a graça que vem de uma mensagem. Também são aqueles que são constantemente constrangidos por essa mensagem a uma vida mais próxima do reino de Deus. Mas como deve ser a vida de um evangélico, de um cristão? Como deve ser a vida de um cristão em dias de pandemia? Ou no final dela? Ou voltemos daqui dias, meses, semanas ou anos, não se sabe muito bem, ninguém consegue fazer uma previsão acertada dessa data. Como devemos viver? Quais são as marcas ou são os motivos e as marcas que nos constrangem e nos compelem a poder dizer que vivemos uma vida cristã? Eu queria te convidar, não para ver todas essas marcas, mas para te demonstrar ou para olhar com você uma marca essencial. Eu espero que essa marca traga esperança para o seu coração e que você, através do cultivo dessa marca, não só seja cheio da esperança que vem do céu por intermédio de Cristo Jesus, mas leve essa esperança. Hebreus, capítulo de número 13, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, diz o seguinte: Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Meus irmãos, esse texto de Hebreus 13, ele se encontra na última parte da carta de Hebreus. Ou como o nosso pastor, o reverendo Daniel Basso, diz ao expor todo esse livro, da pregação aos Hebreus.
A pregação aos Hebreus, eu acredito que você que acompanhou todo o processo de exposição se lembre muito bem, mas caso você não se lembre, eu quero refrescar um pouquinho sua memória, ou caso você não tenha acompanhado, te informar sobre. Ela fala sobre a sublimidade de Cristo Jesus. Ela começa dizendo que Jesus é superior a todas as ordenanças, criações e criaturas do próprio Deus, e de que ele é sublime, superior, melhor e maior do que todas essas coisas. Esse é o argumento que demonstra e que toma a maior parte do livro. Mas o livro também fala, ou numa segunda parte, uma conclusão, como se fosse a aplicação do sermão, quando o autor diz, sendo assim, como viveremos então? O autor dá algumas descrições e descritivas bíblicas sobre como nós devemos viver a partir da sublimidade de Cristo e do Evangelho. Um desses pontos é essa marca que nós consideraremos hoje. E ela chama compaixão. Compaixão é o ato que nós temos de, ao olhar para alguém que está sofrendo ou para alguém que está padecendo alguma necessidade, de qualquer gênero, forma, tipo ou tamanho que ela seja, sentirmos não a dor daquela pessoa, mas nos compararmos àquela pessoa e irmos até ela e ajudá-las. O primeiro versículo diz para que o amor fraternal seja constante. O amor fraternal é exercido dentro da sua casa. Nesse aspecto, neste caso do texto, é exercido dentro da igreja. A pregação, a carta aos Hebreus é direcionada a cristãos que se reuniam em uma comunidade, como nós, que nos reunimos em Morungaba, na Casa Verde, em São Paulo, em Jundiaí ou na Capela. Portanto, seja constante o amor fraternal de vocês. Através do amor fraternal, a compaixão é a marca do amor fraternal. E através do amor fraternal, nós podemos levar a esperança que habita dentro de nós, como diz a carta de Pedro. Meus irmãos, a compaixão dentro da igreja faz parte essencial do que é ser igreja. Ser igreja é não tomar as suas necessidades, as vicissitudes da sua vida, as coisas que você considera importantes, boas e elevadas para si mesmo, e servir, e amar, e se entregar, tendo em nós, como diz a carta de Paulo aos Filipenses, o mesmo sentimento que há também, que houve também em Cristo Jesus, de se entregar por mim e por você. Meus irmãos, o amor fraternal é uma marca essencial. É uma marca essencial dos cristãos. O amor fraternal é compaixão para os de dentro. Como você tem exercido o seu amor fraternal com os crentes e irmãos da nossa igreja? Você tem se importado com eles? Você tem socorrido eles? Você tem orado por eles? Você tem entrado em contato, tem ligado, tem buscado exercer a sua comunhão e o seu contato e relação com essas pessoas, não simplesmente para socializar com elas, mas para animá-las na sua fé, para encorajá-las na sua fé, para ser animado e para receber encorajamento? Será que esses dias de pandemia nos fizeram mais atentos ao amor fraternal ou mais distantes dele? Mas um segundo aspecto, e o último aspecto dessa compaixão, é a compaixão que é demonstrada também com os de fora. O autor diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram a anjos. E diz também, lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoas fossem os maltratados. Com os de fora, e o texto carece de duas explicações contextuais e culturais. Primeiro, as hospedarias antigas da época em que essa carta foi escrita, dos primeiros séculos, não eram locais tão seguros quanto os hotéis, pousadas e locais de pernoite que nós temos hoje. Não se tinha, com certeza, não se tinham cofres dentro de suas
seus quartos e trancas em suas portas. Portanto, a maior parte dos viajantes contavam com a hospitalidade daqueles que estavam ali, com a hospitalidade dos nativos e dos moradores daquela cidade, para que tivessem um bom lugar, um lugar seguro, um lugar aconchegante para que eles passassem a noite, tomassem fôlego e se recuperassem para seguir a sua viagem. Da mesma forma, as prisões não eram como são as dos dias de hoje. Se você acha cruel as prisões do dia de hoje, imagine as prisões do primeiro século. As prisões do primeiro século, o Estado, o governo, aqueles que eram administradores dessa prisão não tinham, de forma alguma, nenhum tipo de obrigação pela vivência e pelo cuidado e manutenção da vida daqueles que estavam encarcerados. Não lhe eram obrigados a levar mantimentos para comida e muito menos para a higiene pessoal. Portanto, os presos necessitavam que pessoas exercessem compaixão e misericórdia para com eles, para que eles tivessem o que comer, para que eles tivessem o que beber, para que eles tivessem o mínimo das condições de vida. O que o autor está querendo dizer não é para você sair na praça da sua cidade procurando viajantes e pessoas que não têm onde dormir para dormir dentro da sua casa. Mas é para que você olhe e perceba, esteja atento às necessidades daqueles que estão distante de você e que não fazem parte da sua comunidade de fé, da sua família, e que que você não meça esforços, essa palavra que eu estava procurando, não meça esforços para ajudá-los. Que você disponha dos seus recursos, que não são seus, são do Senhor, lhes são dados como mordomo, que você disponha do seu tempo, principalmente do seu tempo, que você se disponha dos seus bens, dos seus amores, das suas disposições, em prol de levar dignidade a essas pessoas, mas principalmente o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não defendo, meu irmão e minha irmã, que nós devemos ajudar apenas aqueles que aceitem ouvir o Evangelho. Pelo contrário, a caridade é um aspecto essencial da vida do cristão. Nós somos lembrados constantemente de quando estávamos pobres, de quando éramos nus, pobres de espírito, nus de roupas, de vestes de justiça. O próprio Deus entregou o seu Filho por mim e por você. O próprio Deus entregou o seu Filho pela nossa vida, para que nós fôssemos feitos novas criaturas. Caridade, então, e a generosidade são marcas essenciais da vida do cristão. Um cristão que não é caridoso, um cristão que não é generoso, tem alguma coisa errada no cristianismo dele, e eu não tenho medo de afirmar isso. Mas, meus irmãos, como nós falhamos grandiosamente em carregar compaixão. Nos dias de coronavírus, a demonstração de compaixão está, talvez, em falta dentro da igreja. Principalmente com os de dentro. Nós somos, às vezes, velozes em ajudar aqueles que estão fora. Mas qual tem sido a nossa velocidade em cuidar daqueles que estão próximos de nós? Não próximos de nós fisicamente, não próximos de nós de localidade, mas próximos de nós por serem da mesma família que nós. Família de Deus, povo de Deus, de propriedade exclusiva dele. Seja constante o amor fraternal. Tenham compaixão uns pelos outros. Igreja é família. Igreja é comunidade. Igreja é o corpo de Cristo que cuida de si, que se ajuda, que se ama. É o povo que se anima quando uns estão fracos e outros estão fortes. Exercite a compaixão com os de dentro e também com os de fora. Exercite compaixão nos seus dias. Exercite compaixão, quer você esteja trancado dentro de sua casa, quer você esteja solto, quer acabe ou não acabe esses dias. Exercite compaixão. Exercite compaixão porque é uma marca essencial do nosso cristianismo. Exercite compaixão porque a compaixão leva
a esperança que vem do céu. Meus irmãos, a verdadeira compaixão, que é completamente distinta e diferente do assistencialismo e da ajuda para tirar um peso na consciência, nos dá inúmeras, grandiosas e gloriosas oportunidades de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus através das palavras, mas também de evidenciar que nossas vidas foram transformadas por Ele. Como o Evangelho tem mexido no seu coração? Como o Evangelho tem surtido diferença no seu coração? E como esses dias de isolamento demonstram isso? Será que eles demonstram que você está precisando ouvir mais uma vez o Evangelho e demonstrar a compaixão? Porque eu tenho certeza que nós temos inúmeros irmãos e irmãs precisando de compaixão nos nossos dias. Eu gostaria de orar por todos nós, uma oração breve de encerramento, e despedir de você mais uma vez, depois de mais um momento de reflexão, de devocional. Oremos. Deus, obrigado, porque o Teu Filho Jesus morreu naquela cruz e nos fez família da fé. Obrigado pelo Evangelho de Cristo Jesus. E obrigado porque o Senhor nos fez e nos dá a oportunidade de demonstrarmos esperança com os de fora e demonstrarmos compaixão com os de fora e com os de dentro. Ajude, Deus, aqueles que precisam de compaixão, sejam eles os de dentro ou sejam eles os de fora, que eles recebam compaixão. Mas também ajude, Deus, aqueles que precisam exercitar compaixão. Dê a eles a força, dê a eles o querer e o efetuar, para que eles possam, Deus, exercer ou demonstrar os efeitos do Evangelho do Senhor nos seus corações. É no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.